Então, boa tarde. Vamos ao nosso terceiro paradigma hoje de desenvolvimento de algoritmos. Então, a gente já falou de indução e de divisão e conquista. Hoje a gente vai falar sobre algoritmos gulosos. A gente vai falar um pouco mais rapidamente sobre eles. Por alguns motivos. Primeiro, porque é um jeito mais natural da gente pensar, né? Eu acho que quando a gente está pensando nos primeiros algoritmos para qualquer problema, a gente meio que tem uma tendência a tentar tentar desenvolver um algoritmo guloso, né? E o outro motivo é que vocês já viram em detalhes dois algoritmos gulosos, pelo menos lá na parte de grafos, né? Os algoritmos de Prim e de Kruskal. Então, nossa tarefa aqui é fazer mais ou menos o que a gente já fez em outras ocasiões, com divisão e conquista, por exemplo, que é dar um passo para trás e tentar olhar, assim, de uma maneira mais abstrata, quais são os ingredientes que aparecem quando a gente está desenvolvendo um algoritmo guloso, né? Então, uma primeira coisa, assim, que às vezes é um pouco diferente em relação a outros paradigmas. Em outros paradigmas, às vezes a gente quer responder uma pergunta de sim ou não, ou seja, um problema que não necessariamente tem a ver com encontrar o máximo ou o mínimo, ou seja, não necessariamente um problema de otimização. Algoritmos gulosos, em geral, a gente usa para resolver problemas de otimização, então onde a gente quer maximizar ou minimizar alguma coisa. E não, nem sempre, quando a gente pensa em algoritmos gulosos, vai acontecer, vai aparecer a mesma estrutura de subproblema que a gente discutiu nos outros paradigmas, né? Nos outros paradigmas que a gente viu até agora, a gente sempre resolvia uma versão exatamente do mesmo problema, só que para um subproblema menor, né? Então era o mesmo problema que a gente estava resolvendo, só que num caso menor do que o nosso problema original. Os algoritmos gulosos, muitas vezes a gente consegue estruturar dessa maneira, mas às vezes é mais natural a gente não pensar desse jeito. Bom, o que caracteriza os algoritmos gulosos, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer resolver ele usando uma estratégia gulosa, o que é esse nome, né? Esse nome está associado a uma escolha que a gente vai fazer, onde a gente vai ser guloso. Guloso é uma tradução que talvez não seja melhor, talvez uma outra palavra que a gente possa pensar nesse contexto seja ganancioso, né? Tem gente que traduz como algoritmos gananciosos, mas gulosos acabou sendo o termo que, que colou, digamos assim, que ficou mais usado na literatura em português. Mas a ideia é a seguinte: a gente às vezes tem um problema onde existem escolhas que são mais ou menos naturais e que eu sei que se eu fizer uma sequência dessas escolhas, eu chego a alguma solução. Essa solução pode ser ótima ou não, tá? Mas a ideia dos algoritmos gulosos é o seguinte: sempre que você tiver um conjunto de escolhas para tomar, escolha aquela que vai te dar o maior ganho imediato para aquilo que você está querendo otimizar, né? Então, vamos voltar lá no exemplo da árvore geradora, né? Vamos pegar, por exemplo, o algoritmo de Kruskal. Eu tenho algum grafo aqui, eu tenho pesos nas arestas e o que eu quero encontrar no algoritmo de Kruskal? Bom, o algoritmo de Kruskal a gente quer encontrar a árvore geradora mínima. Então eu sei que eu vou ter que pegar umas arestas desse grafo para encontrar uma árvore geradora. Então qual que é a ideia do algoritmo de Kruskal? Bom, já que eu tenho que pegar alguma aresta e eu quero minimizar o custo total, então eu vou tentar pegar a menor aresta possível. Tá? Então, sei lá, vamos supor que a aresta de menor peso seja essa daqui. Então eu vou adicionar essa aresta na minha solução. Então, em qualquer algoritmo guloso, a gente vai ter esse tipo de cenário. A gente tem um conjunto de soluções
a gente de alguma forma sabe mais ou menos qual é o custo ou qual é o lucro que eu vou ter com cada uma dessas opções que eu tenho de escolha. E aí, bom, o que eu quero fazer é escolher aquela que é melhor para o que eu estou querendo otimizar, né? Se eu quero uma árvore de custo mínimo, eu vou pegar a aresta de menor custo. Bom, esse tipo de escolha pode ou não levar para levar a uma solução ótima, né? Então, o que vocês viram lá com o Gabriel, quando vocês estudaram a árvore geradora mínima, é que se eu fizer uma escolha segura, né? O que, que era o seguro nesse caso aqui? Eu tinha que fazer uma escolha que não gerasse um ciclo, né? A gente consegue mostrar que para esse problema, essa estratégia gulosa funciona, tá? Nem sempre vai ser o caso, tá? Nem sempre vai ser o caso. A gente pode pegar, por exemplo, imagina que eu tenho, vamos falar de um outro problema. Então, vamos falar do problema do TSP, né? O problema do caixeiro viajante. Então, eu quero encontrar uma sequência de arestas ou uma sequência eu quero ordenar os vértices de uma forma que eu passe por todos os vértices exatamente uma vez e retorne ao primeiro, tá? Então, vamos supor que os pesos das minhas arestas sejam alguma coisa do tipo 1, 2, 3, 20, 4 nessa diagonal e 5 nessa outra diagonal. Né? Se você for tentar fazer uma estratégia gulosa parecida com o algoritmo de Kruskal, o que você vai tentar fazer? Vou pegar a menor aresta, vou adicionar. Vou pegar a segunda menor aresta, vou adicionar. Vou pegar a terceira menor aresta, vou adicionar. Aí, se eu tentasse pegar a quarta menor aresta, ela geraria um ciclo que não contém todos os vértices. Então, eu vou seguir adiante. Se eu tentasse pegar a quinta menor aresta, ia acontecer a mesma coisa. E aí, quando eu pego a sexta menor aresta, eu fecho um ciclo. Mas, nesse caso, é bem fácil ver que essa solução não é ótima. Então, estratégias gulosas, elas têm a vantagem de serem muito simples e muitas vezes intuitivas, mas nem sempre funciona. Mas é um paradigma que a gente tem que estar atento, porque quando a gente consegue resolver um algoritmo guloso, tipicamente ele vai ser um algoritmo conceitualmente muito simples e eficiente também, né? Tipicamente, a parte mais cara está em ordenar alguma coisa para encontrar o menor, alguma etapa desse tipo. Uma outra coisa que eu quero comentar é que às vezes a escolha gulosa não é óbvia, tá? E eu posso, na verdade, ter mais de uma escolha, mais de uma estratégia gulosa diferente para o mesmo problema, e pode ser que alguma delas funcione, pode ser que outra não, pode ser que nenhuma delas funcione também. Tá? Então, até nesse aspecto, a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais esperto. Então, depois que eu defini qual é a escolha gulosa que eu estou fazendo, bom, tenho que mostrar que aquela escolha gulosa me leva a alguma solução ótima. A gente não precisa mostrar que qualquer solução ótima pode ser obtida com uma estratégia gulosa, tá? Ou seja, podem existir soluções em que uma solução ótima, uma solução gulosa nunca encontraria aquela solução, mas a gente não quer encontrar todas as soluções. A gente quer encontrar uma solução e a solução que a gente encontrar, a gente quer que seja a melhor possível, a gente quer que ela seja ótima. Então, a gente tem que mostrar que a nossa escolha gulosa, de fato, nos dá isso. Essa nossa escolha gulosa, de fato, nos leva a uma solução ótima, tá? Existem algumas estratégias para isso, vocês viram, quando vocês viram o algoritmo de Prim-Kruskal, mas tipicamente o que a gente vai fazer, tá? E a gente vai fazer isso com pelo menos um exemplo na aula de hoje, é o seguinte: eu quero argumentar que o meu algoritmo guloso funciona. Então, eu quero argumentar que a escolha gulosa leva a uma solução ótima. Como é que a gente prova isso? A gente supõe que não, a gente pega uma solução, supõe que ela não seja ótima, e aí a gente escolhe uma solução ótima, abstratamente, né? A gente não vai olhar para a solução ótima, a gente está argumentando uma coisa sobre o algoritmo. Mas a gente vai supor que existe uma solução ótima, com certas características, e comparar a solução obtida pelo algoritmo com a solução ótima. E ao comparar, a gente pode chegar ou já concluir que elas têm o mesmo custo e, portanto, elas são a do algoritmo é ótima também,
ou de repente eu consigo alterar a solução ótima para ela ficar ainda melhor, mas isso é impossível, então é uma contradição. Então, existem algumas coisas que a gente pode concluir quando a gente faz essa comparação, mas em geral a estratégia vai ser essa: pega uma solução obtida pelo seu algoritmo, supõe por absurdo que ela não é ótima, compara com alguma solução ótima, se tiver várias, você pode assumir coisas extras, né? Dentre todas as soluções ótimas, eu quero aquela que uma escolha que a gente faz tipicamente dentre todas as soluções ótimas, eu quero aquela que seja mais parecida possível com o do meu algoritmo. Ou onde o maior número possível de escolhas do meu algoritmo foi exatamente a que está na solução ótima. Tá? A gente pode desempatar de alguma maneira assim. E aí, ao comparar as duas soluções, a gente chega numa contradição. E como a única hipótese que a gente fez foi que a nossa solução não era ótima, a negação disso então a minha solução era de fato ótima. Tá? Bom, então o terceiro passo aqui, o passo seguinte, depois de escolher a solução ótima, seria a gente tem que demonstrar a gente vai demonstrar que a escolha gulosa nos leva a uma solução ótima. Bom, então tem um problema que eu gosto de olhar isso, porque ele tem algumas características interessantes, que é o seguinte: imagina que a gente tem um conjunto de tarefas, tá? E essas tarefas, elas levam um certo tempo, tá? Mas elas levam um certo tempo com início e fim, tá? Então, por exemplo, é a aula de PA que vocês têm, ou é uma consulta médica, ou é uma reunião que vocês vão ter com o orientador. Então, você tem várias dessas tarefas, tá? Cada tarefa tem um início e um fim, então eu vou chamar de atividades, tá? Então, eu tenho a primeira atividade, ela tem um início aí e um final BI, esse é o A1, então é o A1 e o B1. Essa aqui, já, digamos, é a atividade 2, tem o início A2 e B2 e assim por diante, tá? A iésima atividade tem início aí BI, mas pode ser que eu tenha sobreposição, tá? De repente a minha atividade 3, elas, não estou assumindo que elas estão ordenadas, nem nada desse tipo, elas de repente conflitam com alguma outra, tá? Bom, acontece isso o tempo inteiro, né? De repente tinha uma palestra que você queria assistir, mas que é exatamente no horário da sua aula ou alguma coisa desse tipo. E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer, bom, a vida não é perfeita, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria, mas a gente quer fazer o máximo possível das coisas que a gente pode, né? Então, dentro de um conjunto de N atividades, eu quero selecionar o maior número possível de atividades que, de forma que eu não tenha conflito, né? De forma que eu não esteja num determinado momento fazendo duas atividades diferentes. Então, por exemplo, eu não poderia escolher a atividade 1 e a atividade 3, porque em algum instante de tempo aqui eu estaria fazendo as duas atividades, isso é impossível, tá? Aí a gente pode assumir que uma pode começar exatamente no instante que a outra termina, tá? Não tem problema. Ou se a gente quiser, a gente pode assumir que todos os AIs e BIs eles são distintos, tá? A gente pode mexer um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para evitar colisão. Mas vamos assumir que se um termina no momento em que o outro começa, tá tudo bem, tá? Só não pode ter assim, né? Um ainda não acabou e o outro já começou um tempo atrás. Isso aqui é proibido. Tá claro qual que é o nosso problema? Tá claro.
Então é um problema que eu chamo de seleção de atividades, é um nome genérico e tem infinitas variações desse problema, mas vamos usar esse nome genérico aqui. Tá, mais para frente, algumas aulas para frente, a gente vai ver uma outra versão desse problema, mas essa é que a gente quer trabalhar agora, tá? Então, eu quero um algoritmo para resolver esse problema. E vamos, já que a gente está falando de algoritmo guloso, né, vamos tentar resolver esse problema gulosamente. Vamos tentar definir um critério que, de alguma forma, se eu for seguindo esse critério e sempre pegar a atividade que minimiza ou maximiza esse critério, ou que melhor se adequa a esse critério de algum jeito, eu adiciono ela na minha solução e vou repetindo, 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 e se eu fizer isso até o final, eu chego à solução que eu vou obter no final. É ótimo. Então vamos lá, eu quero que vocês me ajudem aí com o que pode ser esse critério. Existem várias ideias naturais, eu quero que vocês me ajudem a... Deixa eu deixar um exemplo bem concreto aqui. Não vou ficar escrevendo o Azinho e o Bzinho, não. Esse cara aqui é genérico, eu vou deixar ele separado para cá. E aí, ideias? Pegar a tarefa de menor duração e a que acaba primeiro. Ou, né? Então, algumas ideias naturais é olhar para a duração, né? Então, considerar tarefas de menor duração. Acaba primeiro? O que você quer dizer especificamente com isso? Eu consigo interpretar umas 2 ou 3 coisas diferentes. O tempo de fim é menor do que as outras K tarefas. Certo. Então, eu sempre pego aquela que acaba primeiro e coloco na minha solução, ou a que acaba primeiro que eu ainda possa colocar na minha solução, porque não vai conflitar com... Desde que ela não conflite com nenhuma outra, né? A gente sempre vai ter que ter esse tipo de verificação, né? Eu só vou pegar coisas que não conflitem com coisas que eu já peguei antes, né? Mas é um aspecto importante de algoritmos gulosos, eles não se arrependem, tá? Uma vez que você faz uma escolha de colocar alguma coisa na solução, você não vai fazer mais troca. Aquele cara tá lá na sua solução até o final. Tá? Então, da mesma maneira como o algoritmo de Kruskal, você adicionando arestas e você tinha que verificar se não fechava o ciclo, aqui provavelmente a gente vai ter que fazer coisas parecidas, né? Na hora de colocar uma atividade, eu vou verificar se ela não conflita com uma atividade anterior. Então, o que mais? Alguma outra ideia? Poderia verificar qual atividade começa primeiro e ela faz parte da solução? Começa primeiro. Assim como a última, né? A que termina por último. Termina por último. Tá, termina por último, eu vou escrever aqui, mas ela é equivalente a que começa primeiro, né? É só a gente olhar, só a gente inverter tudo e fazer de trás para frente. Né? Foi o que eu quis dizer, né? Que seria tanto a que começa primeiro e a que termina por último, né? Tem uma relação, né? Não é isso? Da mesma forma que a gente poderia pensar uma outra estratégia que é, ao invés de olhar que acaba primeiro, olhar aquela que começa mais tarde. Né? Também a gente poderia pensar numa outra que daria uma estratégia equivalente aqui. Equivalente no sentido de se uma funcionar, a outra vai funcionar também, muito embora elas possam encontrar soluções diferentes, né? Bom, então essas são as estratégias que eu... Diga. Desculpa, não, porque pensando que elas não podem estar intercaladas, né? E eu teria que, claro,
considerar de menor duração, que eu acho que é o mais importante nesse caso, né? Menor duração é um dos critérios que a gente pode considerar. A gente vai discutir cada um deles aqui, tá? Bom, a gente também poderia, em alguns casos faz sentido, a gente combinar, tá? Então eu vou pegar esse critério, se em caso de empate, se tiver mais de uma que satisfaz esse critério, a gente desempata por um segundo critério, se tiver empate, a gente desempata por um terceiro. Também poderia ser o caso, tá? A gente pode, se for necessário, a gente pode considerar. Mas vamos olhar para essas daqui. Essas daqui são as mais naturais, tá? Então eu sempre dou esse exemplo porque ele ilustra aquilo que eu mencionei mais cedo, né? Às vezes a gente tem mais de um critério guloso natural. Pode ser que algum deles funcione, pode ser que nenhum funcione, pode ser que todos funcionem, tá? Então a gente precisa pensar nisso, né? Então, no nosso exemplo aqui, né, na nossa figurinha aqui, a gente tem, eu consigo ver uma solução de tamanho 4. Isso. Para o nosso exemplo, eu estou com a impressão de que qualquer um deles vai funcionar. Vai encontrar uma solução de tamanho 4. Então vamos olhar, vamos tentar fazer outros exemplos que quebrem essa estratégia, alguma das estratégias, né? Então, vou numerar número 1, 2 e 3. Então, para a estratégia número 1, então, menor duração. Então, o que poderia acontecer de errado se eu, de repente, pego esse intervalo aqui? Vou pegar essa atividade que é curtinha, então, assim, a nossa intuição de que isso é bom é porque, bom, se ela ocupa pouco tempo, então ela vai conflitar com poucas outras coisas, né? É razoável a gente imaginar isso num cenário real. Mas isso pode dar errado, né? Então, apesar dessa intuição fazer sentido, pode acontecer de repente eu tenho outras atividades que são mais longas, por exemplo, eu tenho uma atividade que começa um pouquinho antes dessa daqui terminar e dura muito, e uma outra que é o simétrico para o outro lado, né? Ela é bem longa, começa lá atrás, mas ela termina depois dessa daqui começar, e que imagina que a minha instância é só isso, tá? Imagina que a minha instância tem só essas 3 atividades, A1, A2, A3. Tá? Nesse caso, se eu escolho essa atividade mais curta, eu não posso pegar nenhuma das outras duas. Enquanto que se eu pegar uma das outras duas, eu ainda posso pegar a outra delas também, tá? Então, a estratégia de escolher a melhor duração nem sempre vai funcionar. Então, lembrando aqui que em muitos problemas práticos, em áreas, digamos, menos formais da área de ciência da computação, às vezes as pessoas usam heurísticas que funcionam bem na prática, tá? Principalmente quando o problema é NP completo, que aí você não vai conseguir uma solução ótima em tempo polinomial, você pode, de repente, usar estratégias como essas que, assim, na prática a gente rodou o experimento e funcionou bem, né? Mas aqui a gente está num curso de algoritmos formal que a gente quer sair para a solução ótima. A gente não se conforma em com uma solução que, em geral, vai encontrar uma solução boa, né? A gente quer uma coisa que encontre a melhor solução sempre. Bom, então vamos olhar para a segunda estratégia, que acaba primeiro. Então, o que é essa estratégia? Eu tenho aqui atividades. Deixa eu tentar separar um pouquinho melhor, só para não ficar na dúvida de quem começa antes de quem. Então, sei lá, já que a gente está falando do que acaba primeiro, então eu vou ordenar elas por término, tá? Então essa daqui vai ser a minha atividade A1, ela é a que acaba mais cedo, depois a atividade A2, A3 vai ser aqui embaixo, A4 aqui e A5 aqui. Então qual é a ideia dessa estratégia? Pega qual é a primeira atividade que termina, tá? O A1. Então beleza, vou colocar o A1 na solução. Né? Agora pega a próxima é o A2, mas o A2 conflita com o A1, então eu não vou colocar. A próxima é o A3. O A3 também conflita com o A1, então eu também não vou colocar. Aí a seguinte é o A4. Então eu vou adicionar esse cara na solução.
Como ele não conflita com ninguém que eu já tinha selecionado, ele é uma escolha segura, posso colocar esse cara na minha solução. Vou para o próximo cara, o A5. O A5 conflita com o A4. Aí vamos supor que tiver só mais um cara aqui, tá? Só para ilustrar uma coisa boba, mas que pode ser relevante. O A6 é o último e também conflita não só com a 4, mas com a 1 também, tá? Só para ilustrar que um cara pode conflitar com vários caras que eu já selecionei antes, tá? Então essa é a segunda estratégia. E qual que é a ideia dela, né? A ideia é a seguinte, bom, se eu tenho que escolher dentre várias atividades para ser a primeira, por exemplo, se eu pegar aquela que acaba mais cedo, eu estou liberando mais tempo para minha direita para fazer outras atividades, né? Então, pensando imagina que eu não pegue o A1, tá? Se eu não pegar o A1, é porque eu estou pegando ou o A2 ou o A3. Por que eu estou falando do A1? Porque o A1 é aquela que acaba mais cedo, tá? Se eu não pegar o A1 é porque eu estou pegando o A2 ou o A3. Mas esses caras, eles terminam depois do A1. Então, pode ser que eles, para a direita do A1, acabem conflitando com outros caras, né? É o caso do A3, né? O A3, se eu tivesse pego ele no lugar do A1, ele estaria conflitando com todo mundo. Não ia conseguir pegar mais ninguém. Então, faz sentido a intuição dessa estratégia de querer pegar o cara que acaba primeiro, né? Então, vamos deixar ela guardadinha aqui, daqui a pouco a gente tenta mostrar que ela funciona, porque eu não sei pensar em nenhum contra-exemplo para ela, então pode ser que ela seja uma estratégia que dá sempre ótimo. Bom, e a que começa primeiro usa uma ideia parecida, né? Então, é uma intuição parecida, né? Só que ela sofre de um problema que, às vezes, os nossos intervalos eles podem ser muito desequilibrados em termos de duração, né? Então, de repente, igual no nosso exemplo aqui, eu tenho o A6, que é um intervalo muito longo, né? Então, imagina o que aconteceria se esse A6 começasse um pouquinho mais para cá, tá? Ele é o que começa primeiro, tá? A gente pode ver que não tem ninguém que começa aqui antes dele. E se eu pegar o A6, eu não consigo pegar mais nada, tá? Então, essa estratégia do começa primeiro seria interessante se a gente soubesse alguma coisa do tipo, todas as minhas atividades têm a mesma duração. Aí ela seria bacana, mas como a gente pode ter umas coisas meio, digamos, degeneradas desse tipo, né? Que você tem uma atividade que ela começa mais cedo, né? A ideia de começar mais cedo é até intuitiva, tem até uns ditados que dizem, né? Coisas do tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, quanto mais cedo você começa as suas coisas, mais cedo você termina, ou mais coisas você vai conseguir fazer. Mas nem sempre, para esse problema, nem sempre isso é verdade por causa disso, né? Às vezes a gente tem uma tarefa que ela é a que começa mais cedo, mas se você fizer essa, você não consegue fazer mais nada, tá? Então, essa daqui também não vai funcionar em geral. Tá? E a termina por último sofre do mesmo problema, né? A gente pode até usar o mesmo exemplo aqui nesse caso. O A6 seria que termina por último, mas ela bloqueia, ela impede você de fazer todas as outras. Alguma dúvida aqui? Não? Algum comentário? Professor, e se combinasse a que começa primeiro e a que termina por último? Combinar que começa primeiro e termina por último, mas combinar como? Ela não poderia ser ela mesma e a cada iteração teria que... O problema é que a gente poderia ter esse padrão que eu desenhei aqui, né, não esse padrão, mas esse comportamento de uma tarefa que começa primeiro, mas acaba te impedindo de fazer outras coisas, ele pode se repetir. Não precisa ser um cara que domina todo mundo, né, que impede todo mundo. Ele poderia se repetir em pequenos pedacinhos, né? Então você poderia ter, por exemplo, alguma coisa assim, né? Imagina que
Imagina que aqui fosse alguma coisa tipo... Sim, até. Só mudar os índices aqui. Então, sei lá, Colocando 7, 8, 9, dessa 10... forma já dá até para visualizar. Aqui. Né? Então, assim, localmente acontece, se eu olho só para cá, esse aqui é o cara que começa primeiro. Ele tem o mesmo problema adiante, né? E esse cara aqui é o cara que termina por último. Eles vão continuar com esse mesmo problema porque eles me impedem de pegar, por exemplo, sei lá, se eu quisesse pegar esse cara, esse, me impede de pegar soluções maiores, né? Bom, então vamos tentar transformar essa estratégia aqui, que parece ser a mais promissora dessas que a gente discutiu, no algoritmo. E bom, se a gente se convencer de que ela é promissora mesmo, a gente tenta mostrar que ela funciona, tá? Ô, professor, Diga-me. eu queria tirar uma pequena dúvida. Naquela parte 2, uma possível solução ótima também seria pegar a 2 e a 5, né? Só para eu Isso, entender. isso. Beleza. Se eu Obrigado. pegasse esses dois, também seria uma solução. Né, é o que eu falei quando a gente estava discutindo mais abstratamente, né? Um algoritmo guloso, ele não precisa ser capaz de encontrar qualquer solução. A gente só quer encontrar uma que seja ótima, né? E de fato, para essa estratégia gulosa que a gente definiu, essa solução A1 a 5 nunca seria a escolhida, tá? Nesse caso, se a gente fizesse a versão simétrica do acaba primeiro, que é o começa por último, aí essa seria a solução escolhida aqui, eu acho. Então, o que começa mais tarde é o A5, né? Então, a gente selecionaria o A5. Com isso, a gente já não pode mais selecionar o 3, o 4, nem o 6. E aí, a próxima que começa mais tarde é o A1. Tá? Então, tem uma outra estratégia É o gulosa. A2, né? Não, começa. Estou olhando o começa, né? Esse cara aqui começa assim, tá. mais tarde que o A2. É verdade. Então, nesse caso, teria essa outra solução. Mas tem outras, né? A gente poderia também pegar Deixa eu pegar uma cor mais diferente aqui. A gente poderia pegar, por exemplo, o A5 com o A2, né? O A2 com A4. Enfim, tem várias soluções de tamanho 2 aqui. Mas, de fato, um algoritmo guloso muito provavelmente vai achar uma. Pode ser que ele consiga achar outra diferente, se você tiver, às vezes, como vocês viram lá quando falaram de árvore geradora mínima. Se você tiver empate, você pode escolher arbitrariamente, né? Então, em alguns casos, pode ser que o algoritmo seja capaz de, em execuções diferentes, encontrar soluções diferentes, se você quebrar o empate de maneira aleatória, né? Em geral, não é o que a gente faz. Em geral, a gente empata de maneira arbitrária, mas não aleatória. O que eu quero dizer com isso? Escolhe um critério para desempatar. O de menor índice, o que tiver primeiro na entrada, alguma coisa assim. Tá? Mas é bem observado que vão ter outras soluções ótimas que a gente não vai encontrar. Então, vamos transformar isso num algoritmo. Deixa eu escrever menos. Vai, seleção de atividades. STA. Então, eu tenho aqui as atividades. Tá? Eu vou assumir que tem, só para ficar mais simples, eu tenho tem um vetor A, vai. São as minhas atividades e cada atividade tem seu início e seu fim, que é o Azinho e o Bzinho, tá? Então, o que a gente fez nesse segundo item aqui, que é a estratégia do acaba primeiro? Tá? A gente fez alguma coisa do tipo, ordene A por término. Ou seja,
pelos BIs, né? Pelo B de cada atividade. E depois a gente faz o quê? A gente vai percorrendo essas atividades, né? E faz alguma coisa tipo, para ir de 1 até N, né? A gente começa com uma solução a princípio vazia, né? Então a gente começa com uma solução. Então a minha solução vai ser um conjunto que vai começar vazio. E aí, se a atividade aí não conflita com S, ou seja, se não tem nenhuma atividade em S que conflita em tempo, né? Teria que ser no mesmo, acontecer ao mesmo tempo que a iésima atividade, então a gente adiciona essa atividade aí na solução, né? Então S passa a ser S união aí, tá? Então, escrevendo dessa forma, só para a gente pensar no S como sendo um conjunto. Tá, então esse seria um algoritmo bem alto nível. Se a gente quiser ser um pouquinho mais baixo nível, a gente poderia reescrever ele assim. Maneira como eu acho que eu implementaria alguma coisa desse tipo seria, vou ordenar o A pelo mesmo critério, e aí para fazer essa verificação de conflito mais fácil, o que eu guardaria é o seguinte, guarda quando é que o último cara que eu coloquei na solução terminou, tá? Então vamos dizer que eu vou ter uma variável, sei lá, término, que guarda o instante de tempo onde a última atividade de S termina, tá? E aí eu faria alguma coisa do tipo, para ir de 1 até N, se o início da iésima atividade, então agora é Azinho porque é o início, tá? For maior ou igual ao término, ou seja, ela não conflita, porque ela não começa antes da última atividade acabar, ela começa depois da última atividade acabar. Então eu posso adicionar essa iésima atividade na solução. Então quando que é o término da iésima solução? Então o término da iésima solução vai ser o BI, tá? E aí aqui eu tenho as mesmas coisas de antes, o S começa vazio, e aí eu adiciono o S, a iésima atividade no S, e aí eu tenho que inicializar o término da última atividade que está em S, mas o S começa vazio, então o que eu posso colocar aqui? Eu quero colocar alguma coisa que, para a primeira atividade, isso aqui sempre seja verdade. Menos infinito. Menos infinito, né? Então, qualquer que seja o início da primeira atividade, vai ser maior ou igual ao menos infinito, então a primeira atividade eu sempre vou poder colocar. Tá, então, só para ficar uma coisa mais concreta, você pode pensar que o A é um vetor de struct, e dentro desse struct tem o Azinho e o Bzinho dele, né? Aí, isso aqui, se você fosse pensar em termos de implementação, poderia ser o Azão na posição I, ponto A. Tá? Mas eu não vou fazer assim, só porque eu acho que assim fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Então, esse é o nosso algoritmo que a gente gostaria de se convencer de que ele funciona. Tá? Então, a gente vai se convencer de uma maneira formal que a gente vai provar que ele funciona. Tem alguma coisa no chat aqui? Só agora que eu vi uma mensagem de 20 minutos atrás. Desculpa aí, Bruno. Era na hora que a gente estava discutindo as possíveis estratégias gulosas, né? Bom. Então vamos tentar pensar como é que a gente vai mostrar que esse algoritmo funciona, tá? Então,
esse algoritmo me dá uma solução S, tá? Ele retorna, né? Eu esqueci de colocar até o retorno aqui. Vou colocar só daqui de baixo, tá? Mas ele no final retorna o S, que é a solução, é o conjunto de atividades, tá? Então vamos pegar essa solução retornada pelo algoritmo. Só uma coisa, uma pergunta antes. Qual a complexidade desse algoritmo? Log N. N log N? É N log N por causa da ordenação, né? O algoritmo em Isso. si, ele é quase todo linear, mas tem lá a ordenação, tá? Então a gente gasta N log N para ordenar e o resto é mais O de N, então no total é N log N. Muito bem. Poderia ser linear se a gente soubesse os limites máximos, né? Porque Isso. dá o ritmo linear. Se as coordenadas forem limitadas por uma função linear em N, né? Ou se o início e fim fossem limitados por uma constante, né? Por exemplo, eu sei que é no máximo sempre hora redonda, sei lá, eu tenho no máximo 24 no dia, aí a gente conseguiria usar algum truque para ordenar em tempo menor que N log N, mas no caso geral, é N log N. Então agora a gente vai olhar para essa solução retornada pelo algoritmo, tá? E eu quero mostrar que essa solução é ótima, tá? Então vamos supor que não. Então, bom, primeira coisa, uma observação importante aqui, que às vezes a gente ela é tão básica que às vezes a gente passa batido por ela e eu já ia passar batido por ela. A solução que o algoritmo retorna é uma solução válida, tá? Eu não estou retornando uma solução inválida. Ela é uma solução para o meu problema. Ela pode não ser ótima. Ela pode não ser tão grande quanto possível, mas certamente ela é uma solução válida, porque quando eu estou olhando essa linha aqui, né, eu estou fazendo a verificação se o cara que eu estou adicionando não conflita com ninguém que eu já adicionei antes. Então, esse é um aspecto importante. Então, ela é uma solução válida e dentro do conjunto de soluções, ela pode ou não ser a solução ótima e a gente quer mostrar que ela é ótima, tá? Mas eu vou supor para chegar numa contradição, tá? Então, eu vou supor por contradição que S não é ótima. Tá? Então, a estratégia de prova por contradição clássica aqui, eu estou assumindo o contrário do que eu quero concluir para chegar numa contradição. E se eu cheguei numa contradição, então o que eu assumi, na verdade, eu sei que a negação é verdadeira. Ou seja, de fato, o S era ótimo. Tá, então aí uma coisa que eu descrevi abstratamente lá no início da aula é, quando a gente tem uma estratégia gulosa, tipicamente, para a gente mostrar que a solução obtida pelo algoritmo ela é ótima, eu tenho que comparar ela com uma solução ótima. Tá? Então eu vou pegar uma solução ótima. Só que eu posso ter mais de uma solução ótima, né? A gente viu lá naquele exemplinho bem pequeno e simples, tinha várias soluções de tamanho 2, que era o valor da solução ótima. Então, dentre todas, eu vou fazer uma escolha que vai ser conveniente para mim, tá? Eu vou pegar uma escolha, eu vou pegar uma solução ótima que tenha o início dela, o que eu quero dizer com o início dela? É o seguinte, eu vou ordenar os intervalos, eu sei que os intervalos não têm interseção, então cada intervalo está sempre estritamente à esquerda ou estritamente à direita dos outros. Então eu posso ordenar esses intervalos, por exemplo, por início ou por fim, nesse caso vai ser igual. E eu quero que o S estrela seja tão parecido com o S quanto possível. Tá? Então, eu vou descrever o seguinte, o S vai ser, eu tenho aqui uma atividade A1,
A2. Digamos que eu tenha K atividades aqui. E o S estrela vai ter atividades A1 estrela, A2. Eu vou mudar esses índices aqui, tá? Vamos assumir que o A1 até o AN é. Só para ser consistente com o que eu escrevi antes, tá? A1 a N são as atividades lá da entrada, tá? Depois de ordenar, tá? Então, 1 é a primeira ordenada, o 2 é a segunda ordenada e assim por diante. Então, aqui vai ser o A índice 1, A índice 2. Então, é uma sequência de índices que eu não sei quais foram, mas que foram escolhidos pelo algoritmo, tá? Então, é o A1, A5, A17 e o A33, por exemplo. Até um késimo índice aqui. Tá? E aqui, no S estrela, eu vou ter uma outra sequência de índices, tá? J1 a J2 até JL. Tá? Então, tem L atividade na solução ótima. E a única coisa que eu sei por enquanto é que o K é menor do que L, porque eu estou assumindo que o S não é ótimo. Então, o S estrela tem que ter mais caras do que o S. Então, seja S uma solução ótima, e eu quero o seguinte, quando eu olho para essas duas soluções, eu quero que elas sejam tão parecidas quanto possível aqui no começo. Dentre todas as soluções ótimas, eu vou pegar aquela que concorda nos primeiros índices, tanto quanto possível, com a solução que o meu algoritmo escolheu. Tá? Pode ser que seja totalmente diferente. Pode ser que não tenha nenhuma atividade que o meu algoritmo escolheu que faça parte da solução ótima. Ou não, pode ser que tenha uma só, mas se for uma só, eu quero que seja a primeira, né? Se possível. Ou pode ser, ou as duas primeiras, ou as três primeiras. Então eu quero maximizar esse prefixo em comum das duas, tá? Então eu vou escrever isso dessa maneira. Então seja essa uma solução ótima, e dentre todas as soluções ótimas, aquela que maximiza estou usando muitas letras do alfabeto, já usei I, J, K, L, N, A, B. Então eu vou usar um P. P. Tal que eu quero que o I1 seja igual ao J1 e assim por diante até o I, índice P, igual ao JP. Tá? É chatinho de escrever, tá? E talvez esse jeito que eu estou escrevendo não seja o jeito mais enxuto, mas é só notação para uma ideia bem simples, tá? Essa é a solução do meu algoritmo, eu não posso mexer nela, o algoritmo vai me dar e pronto. Essa estrela é uma solução ótima que alguma caixa preta me deu, mas a única coisa que eu sei é, bom, se eu tiver várias essas estrelas, eu quero aquele que me dá o maior prefixo em comum entre essa e essa estrela. Tá? Então eu vou até escrever isso aqui. Ou seja, seja S isso e seja S estrela isso. Alguma dúvida no que a gente fez até agora? Não fez nada, basicamente. Tá? A única coisa que a gente fez foi selecionar um S estrela dentro do conjunto de soluções ótimas. Tá? Então, eu tenho o conjunto de soluções. Aqui eu tenho as soluções ótimas. E dessas ótimas, eu escolhi um S estrela aqui dentro. Tá? Eu estou assumindo que o meu S está aqui e eu quero chegar numa contradição. Tudo bem? Perguntas? Professor, então a existência do P, ela valida porque a solução S ela já é considerada válida, né?
apesar de ainda não ser considerado solução ótima. Então, é por isso que existe o P. O P pode ser 0. Tá? Pode ser que o primeiro índice já seja diferente. Mas se tiver alguém que não concorda que o primeiro intervalo já é diferente, a primeira atividade já é diferente da primeira atividade do S, e tiver um outro que a primeira atividade é igual, eu quero pegar o que a primeira atividade é igual. Se tiver um que a primeira é igual e a segunda é diferente, e um outro que a primeira é igual e a segunda também é igual, então eu quero esse outro que as duas primeiras sejam iguais, tá? Tudo bem? Beleza. Só para... Falei isso, mas não escrevi, então estou assumindo que os índices estão ordenados também, tá? Então, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, ó, eu fui rodando o algoritmo e ele estava sempre fazendo a mesma escolha que alguma solução ótima. Alguma hora ele escolheu alguma coisa que não estava na solução ótima. E aí eu vou comparar o que acontece nesse caso. Tá, o meu algoritmo fez uma escolha diferente e possivelmente isso estragou alguma coisa e eu vou olhar o que acontece nesse caso. Tá? Então P eu sei que as P primeiras atividades que o algoritmo escolheu para colocar em S estão em S estrela. Então, na atividade P mais 1, eu vou ter um problema. Tudo bem? Porque é quando a coisa desandou, de algum jeito. E aí, professor, pela aplicação seria o de maior prefixo dentro de S estrela? Isso. S estrela é a solução que tem o maior prefixo em comum com essa. Então, o prefixo é esse conjunto de índices aqui, né? I1 igual a I1, a J1, I2 igual a J2 e assim por diante. É isso que eu estou chamando de prefixo. Beleza? Certo. Então, se a gente fizer mais um desenho aqui, ó, imagina que esse é o S, esse aqui é o S estrela. Então, eu sei aqui que o primeiro cara é igual, aí, sei lá, o segundo cara também era igual, aí o terceiro cara também era igual, e assim por diante, até o pésimo cara. Lembrando que o P pode ser até 0, tá? Mas aí o P mais 1, o algoritmo escolheu esse a solução ótima pegou um cara diferente. Então aqui a gente vai dar uma olhada no que acontece. Oi? É o que teria o P1, né? Maior prefixo. Maior, né? Aí essa seria a solução ótima. Fala de novo? É isso, né? Então, seria o maior prefixo, aí essa seria a solução ótima, né? Passaria a ser a solução ótima. Essa qual? S estrela. O S estrela é uma solução ótima por hipótese. Tá? O S, caso, né? a gente escolheu o S estrela dentro do conjunto de soluções ótimas, a gente escolheu o S estrela. Uhum. A gente já sabe que ele é ótimo. E o que a gente está fazendo agora é comparando com o S. E eu sei que os primeiros P intervalos são iguaizinhos, e aí alguma coisa estranha acontece no P mais 1. Tem duas coisas estranhas que podem acontecer, e a gente vai discutir quais são as consequências de cada uma delas. Bom, a primeira coisa estranha que pode acontecer é o seguinte. Poderia ser, então lembrando, o S ele tem K atividade. Poderia ser que o P fosse igual a K, né? Ou seja, o que está diferente aqui é que, na verdade, esse cara daqui nem existe. Não tem uma atividade P mais 1. Tá?
Então, vamos olhar o que acontece nesse caso. Se P for igual a K, isso pode acontecer? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte, ó, o algoritmo escolheu K atividades, colocou todas elas na solução, mas existe uma solução ótima, onde, além dessas atividades todas, tem pelo menos mais uma, que é a atividade P mais 1 de essa estrela, que está depois dessas todas. Mas o meu algoritmo não selecionou essa. Isso pode acontecer? Não. Por que não? Porque o algoritmo considera já o último prefixo, né? Não. O algoritmo, ele veio rodando, ele adicionou esse cara. Depois disso, o que ele continuou fazendo? Ele continuou olhando os próximos caras. Alguma hora ele tem que olhar para essa atividade aqui. Né? E o que ele vai fazer quando ele olhar para essa atividade? Ele vai adicionar na solução. Porque o início dele é depois do final da última que estava lá. E por que a gente sabe que é depois? Porque os dois estão juntos numa solução ótima. Então, aquele cara, o algoritmo teria adicionado ele na solução quando ele passou por aquele índice. Faz sentido? Sim. Então, vamos pensar nisso. Então, se P for igual a K, então eu sei que o AIP é igual a JP, tá? E esses caras pertencem a essa. Tá? Mas a atividade JP mais 1, ele está à direita, ele está depois do AJP na ordenação das atividades, tá? E daí, né? E daí que, então, o algoritmo, alguma hora, vai passar pelo... Só para escrever a mesma coisa de jeito diferente, que às vezes isso ajuda. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que o índice do o JP mais 1, né? Ele é maior, o índice dele é maior do que IP. Tá? Mas e daí? E daí que o algoritmo, quando fosse olhar essa posição, essa atividade JP mais 1, ela ia ver que esse cara pode ser adicionado na solução. Tá? Então a gente está assumindo que... Eu espero que vocês não estejam ouvindo uma furadeira tanto incômoda que está aqui em algum apartamento aqui para cima. Mas a gente estava assumindo que P era igual a K, ou seja, que todo mundo, os P primeiros caras da solução eram iguais nos dois, na solução ótima, na solução do algoritmo, mas isso era a solução do algoritmo inteirinha, e que depois ainda tinha mais um cara. E aí é importante que seja depois, né?
Porque eu sei que esse cara, se ele está na solução ótima junto com esses todos, o algoritmo teria escolhido aquele cara, porque não teria encontrado um conflito, não teria encontrado um motivo para não adicionar. Tá? E por que a gente sabe? Porque eles estão juntos, o P mais 1 está juntos com todos os anteriores numa ótima, então não pode realmente ter conflito. Tá? Então a gente sabe que esse caso é impossível. Tá? Então vamos olhar o outro caso. Então eu sei que o P é menor do que K. Então, eu sei que o A e índice P mais 1 existe. E, além disso, o I P mais 1 é diferente do J P mais 1. Ou seja, eu tenho pelo menos P mais 1 caras, e eu sei que as P primeiras atividades são iguaizinhas, mas a atividade na posição P mais 1 é diferente. Tá? Mas se ela é diferente, eu sei mais do que isso ainda. O que eu sei em relação a esses índices do IP mais 1 e do JP mais 1? Assumindo que os caras estão ordenados em ordem crescente. Os índices estão ordenados por término. O IP mais 1 pode ser maior do que o JP mais 1, pode ser menor do que o JP mais 1. Vamos fazer o desenho de novo aqui, né? Então aqui era o A1, o AI1, aqui é o AJ1, até o AP estava tudo bem. O AIP e o AJP eles são exatamente os mesmos caras. Aí chegou aqui, no AIP mais 1, a solução ótima pegou um cara diferente, tá? Então, poderia ser que ele tivesse aqui. Ou poderia ser que ele tivesse aqui. Alguma coisa assim. Será que a gente sabe que um dos dois não pode acontecer? Ô, professor, tem como repetir essa parte aí? Eu não entendi, não. Qual parte? Desde onde? A parte do si, P menor que K. Eu não entendi, não. Tá, a gente quebrou em dois casos. A gente quebrou... O primeiro caso era quando pegou a K, era o seguinte. Todas as atividades que o meu algoritmo selecionou faziam parte de uma solução ótima e eram exatamente as primeiras atividades da solução ótima. Tá? Esse é o caso que a gente olhou antes. Então, esse caso aqui, que é o que você falou que não entendeu, agora eu estou assumindo o seguinte, ó, o lugar que eles discordam, eles não discordam, as soluções não são diferentes porque um cara tem tudo que o outro tem e mais alguma coisa no final. Ele tem alguma posição, P mais 1, onde uma solução, a solução do meu algoritmo, pegou um intervalo, que é esse daqui, que eu chamei de A e P, e a outra solução, a solução ótima, o cara que está na P mais 1, ésima posição da solução ótima, é outro cara, é o AJP mais 1. Tá? Então, é a mesma coisa que a gente tinha feito nesse desenho aqui antes, né? Eles escolheram as mesmas atividades até uma certa posição, mas em alguma posição tem alguma coisa diferente. Tá? Então, a gente está olhando esse caso onde, de fato, é isso que acontece. Tá? O primeiro caso era um caso meio degenerado, por isso que a gente já considerou ele para eliminar logo essa possibilidade. Agora, a gente está olhando realmente o caso mais geral,
Então a gente sabe que tem alguém lá na posição P mais 1 e que esse cara não é o mesmo que está na posição P mais 1 da solução ótima. Aí, nesse caso, o P pode ser igual ao L, aí não vai ter o JP mais 1. O P não pode ser igual ao L, por quê? Porque a gente sabe que a nossa solução tem tamanho pelo menos P mais 1, né? Então, o K é pelo menos P mais 1. E a gente sabe que o L é maior do que o K. Por hipótese, né? Porque o algoritmo deu uma solução que não é ótima. Ou seja, ela é menor do que o S estrela. Entendi. Então, esse cara aqui certamente tem o P mais 1 e certamente tem até um P mais 2 lá. Né? Porque ela tem que ter pelo menos um cara a mais que o S, porque o S, por hipótese, não é ótimo. Diga. Professor, então, só assim, ver se é mais ou menos isso. Se tem o S e tem o outro S com asterisco, por exemplo, os dois começam com os mesmos valores, aí cada um depois no final toma o seu caminho. Então, vamos supor, a primeira sequência, no final ele tem lá 10, só assim para ilustrar, 10, 20, 30. Aí o outro seria, por exemplo, 50, 70, 100, por aí vai. Diferente da sequência final da letra S, por exemplo. Os dois começam igual, mas no final são resultados diferentes um do outro. Isso. A solução, o meu algoritmo escolheu aqui, sei lá, o A35 e o A47, e a solução ótima escolheu, sei lá, o A50, sei lá, o A60 e o A70, por exemplo. Então, isso aqui é o S, isso aqui é o S estrela. Eles concordaram, estavam super satisfeitos até o P igual a 3 aqui, né? Mas na posição P mais 1, eles escolheram atividade diferente, né? Entendi. Não, tá bom. Aí a minha pergunta é, aqui eu escrevi 35 e 50. Será que necessariamente esse número aqui é maior do que o de cima? Será que ele poderia ser menor? Será que ele poderia... a gente só sabe que ele não é igual. A gente sabe que a escolha que foi feita na posição P mais 1 é diferente. Então, isso foi o que a gente escreveu aqui, né? O número que está lá é diferente. O índice. Agora, será que um pode ser maior do que o outro? Será que um pode ser menor do que o outro? O que a gente sabe sobre esses caras? Tem que ser maior, porque senão o algoritmo Glose teria adicionado. Certo. Então, o que você está dizendo é que isso daqui não é possível, né? Desse cara, a gente está nessa situação. Isso. Certo? Então, vamos repetir esse argumento, então. O que a gente está dizendo é, esse valor aqui, JP mais 1, ele é maior do que esse valor AIP mais 1. Por quê? Se ele fosse menor, ele estaria... O término dele seria anterior ao do IP mais 1, né? Porque a gente ordenou os caras por término. O algoritmo teria olhado antes para ele, o algoritmo guloso teria olhado antes para ele, e teria adicionado esse cara daqui, em vez de adicionar esse daqui. Tá? Então, vamos escrever isso. Então, se JP mais 1 fosse menor do que IP mais 1, então o algoritmo teria escolhido a JP mais 1 em vez de AIP mais 1. Mas a gente sabe que o algoritmo escolheu AIP mais 1. Então, não pode ser menor, tá? Logo, então a gente conclui que o JP mais 1 é maior ou igual que o IP mais 1. Tudo bem? Então, a única coisa que eu falei é essa situação daqui é impossível.
Não pode ser que, na hora que eles discordam, não pode ser que a escolha feita pelo algoritmo esteja à direita do que a escolha da solução ótima. Tá? Tem que ser desse jeito que ficou desenhado aqui. O algoritmo escolheu um cara que termina antes do que a atividade escolhida pela solução ótima. Tudo bem? E a gente vai ver por que isso é bom para a gente. A gente vai usar isso aqui, isso é uma observação importante que a gente vai usar para chegar numa contradição agora. Então, tá clara essa afirmação aqui? Sim. Tá, professor. Mas se o S fosse o ótimo, então aí seria possível, né? Sim, eu estou assumindo que não é o ótimo. Tá? Tudo isso aqui eu estou trabalhando em função De que ele não é o ótimo, né? de que ele não Claro. é o ótimo. Pode dizer que tem Na um... verdade, peraí, deixa eu pensar de novo na sua pergunta. A sua pergunta é se o S fosse ótimo. Não, mesmo se o S fosse ótimo, né? Essa argumentação vale... Eu estou sempre comparando o S com uma outra solução ótima. Certo. Independente do S ser ótimo ou não, se eles discordam numa posição, nessa primeira posição que eles discordam, e aí o argumento de que a primeira é importante, tá? Poderia ser que eles discordassem em várias posições e aí a gente não consegue afirmar muita coisa lá para a direita. Mas na primeira discordância, a gente consegue fazer essa afirmação. Pela maneira como o algoritmo foi escrito. O algoritmo foi escrito para pegar o primeiro cara que dá para pegar. O prefixo, né? Primeiro prefixo. Não o primeiro prefixo. O algoritmo ele foi feito para pegar. Assim que você achar um cara que dá para adicionar, a gente adiciona. Né? Desculpa, sim. Então, a gente vai olhando na ordem, o primeiro cara que a gente achar que der para adicionar na solução, a gente adiciona. E segue. E vai olhando para o próximo. Assim que a gente achar um que pode... A gente nunca fica assim, esse cara eu não quero adicionar, vou deixar para adicionar outro mais para frente. Não. Assim que a gente acha um cara que dá para colocar, a gente coloca. Então, a gente sempre vai olhar para esse cara que está mais à esquerda antes do cara que está mais à direita. Então, eu sempre vai colocar o AIPI mais 1, nunca vai colocar o AJP mais 1. Tudo bem? Sim, entendi. Ok. Tá certo, obrigado. Ô, Vinícius, bom, diga. Você falou que a gente olha só a primeira e não as outras escolhas da direita que poderiam ser diferentes. Isso é porque eu provando que a primeira já é uma contradição. Então, se ela é menor, ela estaria na solução ótima. Significa que essa escolha vai se repetir, vai ser segura para todas à direita? Ou porque essas escolhas diferentes à direita não fazem tanta diferença quanto a primeira? Tá, o problema da gente olhar coisas para a direita é porque a gente tem que ver o que acontece. A gente teria que, para a gente fazer alguma afirmação sobre alguma coisa que acontece na direita, a gente teria que entender o que acontece antes, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos olhar para o hipotético cara da posição P mais 2. Sei lá, poderia ser que fosse o mesmo. Tá? Ou não, poderia ser que ele também tivesse assim, à esquerda, né? Dá para a gente fazer algumas afirmações, mas em geral eu não sei se eles discordam numa posição e depois voltam a concordar, ou se eles continuam discordando até o final. É mais difícil controlar o que acontece a partir dali. Então, por isso que a gente olha esse primeiro ponto, eles discordam. Mas o motivo principal para a gente não olhar para depois disso é porque a gente não precisa. A gente vai ver que só com isso daqui a gente já consegue o que a gente quer. Tá? Então, não tem por que complicar a demonstração, né? Olhar mais coisa para a direita ainda do que a gente realmente precisa. Então, uma observação importante. O S estrela é uma solução ótima. Tá? A gente tem certeza disso. O fato do AIP mais 1 não estar nele não é um problema. Não impede o S estrela de ser uma solução ótima. Tá?
Mas a gente vai ver que a gente consegue usar esse fato. Então eu vou copiar isso aqui para baixo, que a gente vai brincar mais com isso daqui mais um pouquinho só. Tá acabando. Professor, Sim. estou com mais uma dúvida. Eu entendi que você explicou aí, né, sobre que no S estrela, esse intervalo seria selecionado pelo algoritmo, né? Então não seria possível, né? Somente o segundo caso para a solução ótima, né? Isso. No S, o algoritmo escolhe esse cara daqui. Isso. Uhum. E no S estrela não seria possível aquela primeira parte que você tinha colocado, né? Isso. Não poderia ser o caso em que esse cara tivesse aqui, por exemplo. Porque Isso. senão o algoritmo teria escolhido Perfeito. esse cara daqui. Considerando que ele vai sempre para a solução ótima, o que começa por último, né? Então, aí eu conseguiria provar essa hipótese. Não é para... Calma. Não é para solução ótima. Para a solução que o algoritmo constrói, ele Isso. pega sempre o cara que termina mais cedo. O próximo cara que termina mais cedo. O próximo que termina... E aquela questão do que começa por último, que eu fiquei com dúvida, então. Esquece o começa por último. A gente só falou, ó, isso daria um algoritmo equivalente, mas a gente não está olhando para esse algoritmo. A gente está olhando o algoritmo que sempre pega o cara que termina primeiro. A gente ordenou por término. Término e isso. E depois Está foi... sempre pegando qual é o que termina primeiro. Depois desse, quem é o que termina primeiro. Depois desse, quem é o que termina primeiro. E é isso que a gente está olhando. E sempre que acha um cara que pode ser adicionado na solução, adiciona. Esse é o nosso algoritmo. Certo. Ok, obrigado. Ô Vinícius, fiquei com uma dúvida aqui. Você mencionou que o S tem uma cardinalidade de menos um elemento, é isso? Do que a solução ótima. Pelo menos um, né? Porque ele não é ótimo. Eu sei que tem que ter alguma diferença. Tá. Isso que eu estava imaginando aqui, não poderia ter a mesma cardinalidade, mas com outras atividades? E não sendo ótimo também? Mas aí seria ótimo, né? Porque a única coisa que a gente está medindo é o número de atividades que a gente está pegando. Se elas têm a mesma cardinalidade, as duas são ótimas. Não, sim, desculpa. É que eu estava imaginando que era não a quantidade de elementos, mas sim o menor término no final. Também me confundi aqui, desculpe. Não. Término não importa. O que importa é a quantidade de atividade que eu estou selecionando. Eu estou assumindo que o S não é ótimo, então ele tem que ter menos do que o S estrela. Não sei se é 1 a menos ou 25 a menos, mas é menos. Sim. Não, sim. Com certeza. Agora entendi. Então, agora vamos olhar para esses caras e vamos pensar no seguinte, ó. Depois aqui a gente sabe que esses caras continuam, né? Eu não sei muito bem como, mas isso aqui eu sei que vai até o A índice K e esse daqui vai até, sei lá. Deixa eu botar mais ou menos parecido aqui só para não parecer que eu tô fazendo hipóteses diferentes. E eu sei que esse daqui de baixo vai até o AJL. Tá? Então, o que eu sei? Até aqui é igualzinho, até a PS, uma posição é igualzinha. Na posição P mais 1, o cara do S está um pouquinho mais à esquerda que o cara do S estrela, e depois eles seguem. E eu não estou me preocupando em como que eles seguem. Tá? Mas o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que existe uma outra solução ótima, que é assim. Você começa... As primeiras posições você copia, é igual os dois caras, né? Porque os dois caras são iguais, então você vai colocar aqui o A1, o A... Vou usar o índice do de baixo, tá? O AJ1, deixa eu tentar botar isso alinhado. AJ1, depois eu coloco o AJ2 e assim por diante até o AJP. P, não K. Tá? Aí agora, então o que eu fiz até agora? Eu só peguei esse cara, botei aqui, esse cara, botei aqui. Então só copiei esses caras para cá. Não é S estrela. Esse cara aqui vai chamar S'. É uma outra solução. Eu quero mostrar que existe essa outra solução. Tá? Agora, na posição
P mais 1, eu sei que eu posso pegar aquele cara lá de cima. Então, eu vou até escrever em vermelho para mostrar aqui, ó. Esse aqui eu peguei de outro lugar, não peguei do mesmo lugar. Tá? Até agora, isso é uma solução válida. Porque eu sei que o S é uma solução válida e isso é só um subconjunto do S. Então tá tudo bem, não tem o que dar errado aqui. Tudo bem? Mas eu vou continuar construindo essa solução. E eu vou continuar fazendo o seguinte, eu vou continuar pegando os caras da solução S estrela. Ou seja, eu vou pegar o AJ, P mais 2 e assim por diante até o AJL. Então, se a gente for parar para pensar, o S' é igualzinho a S estrela, exceto que na posição P mais 1, eu troquei o cara que estava nele pelo cara que estava em S. E aí eu quero argumentar, bom, duas coisas. Primeiro, a cardinalidade desse conjunto é igualzinho do S estrela. Tem a mesma quantidade de elementos, porque eu só tirei um cara do S estrela, adicionei o outro, e aí surgiu esse tal de S'. Se o S' é uma solução válida, ele é uma solução ótima, então, porque tem a mesma cardinalidade. Então, o que eu vou convencer vocês é de que essa é uma solução válida. Tá? Tudo bem até aqui? Então, S' tem a mesma cardinalidade que S estrela. E por que ele é uma solução válida? O que poderia dar errado? O que poderia dar errado é eu ter selecionado atividades que têm conflito, né? Tem sobreposição de horário uma com a outra. Só que eu sei que das azuis isso não existe, porque senão esse conflito já estaria lá em S estrela, né? Então, sei lá, o primeiro cara não vai conflitar com o segundo. O primeiro cara não vai conflitar com o último, porque todos esses caras já estavam no S estrela. E o S estrela era uma solução válida. Então não tinha esse conflito lá. Então, os únicos conflitos que poderiam surgir seriam com esse cara vermelhinho aqui, o cara que eu peguei estranho lá do S para substituir alguém do S estrela. Tá? Mas vamos lá, esse cara com os da esquerda não pode ter conflito. Por quê? Porque esses caras eles estavam todos juntos em S. Lembra? Todos esses caras da estrela, da esquerda, eles eram iguais em S e S estrela. Então, esses caras todos aqui, os P mais 1 primeiros caras, todos eles estavam em S, e S era uma solução válida. Então, não pode ter conflito nenhum entre eles ali. Então, o único tipo de conflito que poderia eventualmente acontecer é o seguinte, de repente, esse cara daqui conflita com alguém que está à direita dele. Mas agora a gente usa aquela observação que a gente fez. O AIP mais 1, ele termina antes do AJP mais 1. Se os outros caras estão todos para cá, para a direita, e eles não conflitavam com JP mais 1, eles não podem conflitar com o AIP mais 1, porque o AIP mais 1 termina ainda antes. Então, sobrou ainda mais espaço aqui entre eles. Tá? E, portanto, qual é a conclusão disso tudo? A conclusão disso tudo é que, então, o S' é, de fato, uma solução ótima. Tá? E isso, basicamente, acabou a prova, e eu vou dizer porque assim que eu terminar de escrever esse argumento. Então, por outro lado, S' é uma solução válida pois não conflita nem com os primeiros caras,
nem conflita com os caras que estão mais à direita. Porque o término dele é menor do término do cara que eu substituí. Então, o S estrela também é a solução ótima. Perguntas? Então, você está dizendo que o AIP mais 1, ele nunca vai conflitar com AJP mais 2. Isso. Nem com ninguém para a direita. Então, tá. Ele pode conflitar com o AIP mais 1 pode conflitar com AJP mais 1, mas não com os outros à direita. Isso. Entendi. Vinícius, fiquei com uma dúvida no seguinte: você começou com o conjunto S. Deixa só eu Ok. estava melhorando o desenho aqui, deixa eu só argumentar para complementar isso que foi perguntado. Então, o desenho de por que isso é verdade, né? Esse AJP mais 2, ele começa depois do AJP mais 1. Só que eu troquei o AJP mais 1 por um cara que está ainda mais à esquerda. Então, se aqui não tinha interseção, com esse daqui também não vai poder ter interseção. Essa figura explica esse raciocínio. Sim, entendi. Obrigada. Ô Vinícius, a dúvida que eu fiquei é, se eu entendi a ideia da prova, você de alguma maneira, um oráculo, óbvio, te disse qual era o formato de uma solução ótima. Né? Aí você pegou uma outra solução, que foi a solução gerada pelo algoritmo, supôs que ela não seria ótima, e comparou com a ótima para chegar numa contradição, correto? Uhum. Ainda não cheguei, Aí falta eu um passo... passinho mínimo para chegar. Não, então desculpa. Mas essa é a direção que a gente está indo. Tá, não, então vou esperar você terminar. Talvez você complemente justamente que era a minha dúvida, então vou aguardar. Falta uma frase para a gente acabar a prova, mas eu queria saber se todo mundo tá ok com o que a gente fez até agora. E o que a gente vai concluir agora é que a existência do S' é uma contradição. É um absurdo. Tá? Professor, Por quê? Diga. O que está intercalando ali, o AJP mais 1, ele sempre vai intercalar, né, com o AIP mais 1. Esse cara daqui. Isso, o AIP mais 1. A gente copiou ele aqui para baixo, certo? Eu sempre vou descartar. Ele sempre vai estar intercalando, né, na interseção com o AJP mais 1. É isso, Ele né? vai sempre ter interseção aqui. Dá para mostrar que sim, mas a gente não precisa se preocupar se eles se interceptam ou não. Porque a gente tirou um e colocou o outro. Mas dá para mostrar que sim. O argumento é bem simples. Se eles não se interceptassem, como ele está à direita, o JP mais 1, como ele está à direita do IP mais 1, eu poderia adicionar o IP mais 1 na solução ótima também. No próprio S estrela. Né? Mas eu não preciso me preocupar se eles interceptam ou não. A gente não está usando esse fato. Ok. Obrigado. Então, vamos voltar aqui. Qual foi a coisa que a gente
supôs no começo? A gente supôs que o S não era ótimo. Aí a gente pegou o S estrela, que ele tem que existir, e a gente pegou um S estrela, e aí agora vai fazer talvez mais sentido isso daqui, ó, que maximiza um P tal que eles são iguaizinhos até a P-ésima posição, e depois é diferente. Então eu quero o P maior possível onde isso pudesse acontecer. Só que olha o que a gente construiu. A gente construiu uma solução S', onde ela é ótima também, só que as P mais uma primeira posições são iguais em relação ao S. Mas isso é uma contradição, isso não pode acontecer. Porque a gente tinha escolhido o S estrela para ser aquele cara que era o mais parecido possível. Não pode ter alguém mais parecido que o cara mais parecido possível. Tá? Então eu vou escrever isso. Mas isso é uma contradição com o fato de que S estrela era a solução ótima que tinha o maior prefixo comum com S, pois S' possui um prefixo comum maior. Maior quanto? De tamanho P mais 1. Tá? E isso encerra a nossa prova, porque a gente chegou numa contradição. Então, o que a gente tinha suposto lá no começo, que era que o S não era ótimo, é falso. Então, o S, de fato, é ótimo. Tá? Então, vou escrever isso aqui também. Alguma pergunta? Sim, o complemento que você fez aí dirimiu um pouco minha dúvida, mas fiquei com duas questões agora. Um é, quando você supõe que existe o S asterisco como ótimo, a gente não teria que provar que é sempre possível ter uma solução ótima? Tudo bem que nesse caso aí pode ser até evidente que tem, mas poderia ser um problema onde a solução ótima não existiria. Essa é uma pergunta. E a segunda... A gente está trabalhando com um problema que o conjunto de soluções não é vazio. Sempre existe solução. Né? E se existe solução ótima. Sim. A gente poderia estar trabalhando com um problema em que a viabilidade do problema não é trivial, no sentido de que pode ser que nem tenha uma solução. Tá? Mas no nosso caso, se eu pegar 0 atividades, isso é uma solução. Né? Então é trivial ver que tem alguma solução, e se tem alguma solução, tem alguma que é ótima, né? Assim, essa trivialidade nesse caso eu percebi, estava perguntando mesmo numa outra situação. E a segunda pergunta é, então, na verdade, o que a gente está concluindo é que o S não poderia ter uma cardinalidade menor do que o S'. Desculpe, que o S asterisco. Isso, que é a mesma coisa que o S não pode não ser ótimo. Ok. A gente assumiu que ele não era ótimo, chegou numa contradição, concluiu que ele é ótimo, então. Tudo bem? Então, algoritmos gulosos, em geral, a gente vai mencionar um algoritmo bem rapidamente na próxima aula guloso, mas é mais como uma introdução do próximo assunto que a gente vai falar, que é programação dinâmica. Mas
Algoritmos de Galois em geral vão seguir essa receita. Você vai ter que, para mostrar que ele está certo, você vai mostrar assim, ó, supõe que ele está errado, olha para essa solução ótima aqui, pega uma solução ótima, essa ideia aqui é uma ideia bem comum, bem típica, tá? Pega a solução ótima mais parecida e vê que, na verdade, aquela diferença não pode acontecer, porque se aquela diferença acontecer, alguma coisa acontece. Nesse caso aqui, o fato daquela diferença aconteceu permitiu que a gente fizesse uma troca na solução ótima para deixar ela ainda mais parecida. Mas isso não faz sentido, porque aquela era mais parecida, aquela anterior era a mais parecida de todas. Não pode ficar ainda mais parecida. Tá? Nos algoritmos de algebra mínima, também tem esse argumento, né? A gente pega uma solução do algoritmo guloso, pega uma solução ótima e compara. Tem alguma aresta que está em uma e não está na outra. Então, adiciona aquela aresta que está em uma e não está na outra. Então, por exemplo, pega a solução do algoritmo, uma aresta que está na solução do algoritmo e não está na ótima, coloca ela lá e vê o que acontece. Vai aparecer um ciclo. Né? Mas então pega a menor aresta desse ciclo. Então, ou a maior aresta desse ciclo, joga lá fora. Encontrei uma árvore geradora que é menor do que a ótima, né? Que é um absurdo. Então, em geral, a gente vai sempre fazer assim, olha para a estrutura da solução ótima, olha para a estrutura da solução que o nosso algoritmo encontra e vê, tem alguma coisa aqui que não pode ser verdade, que tem que quebrar, né? Se o meu algoritmo está correto. Tá? Bom, é isso. Próxima semana a gente começa a falar de programação dinâmica, que é o último assunto que a gente vai falar antes da prova. Então a gente vai falar na segunda e na quarta sobre programação dinâmica, e aí na outra semana já é a prova, é isso? Deixa eu revisar meu calendário aqui. Isso, dia 8, né? Isso, dia 8 é a prova. Então semana que vem é dia 1º, dia 3, a gente vai falar de programação dinâmica, e no dia 8 a gente tem a nossa prova. Muito bem. Algum último comentário aqui sobre o assunto da aula? Vinícius, eu queria tirar uma dúvida em relação aos métodos de prova. No Corme, se eu entendi bem, acho que ele apresenta dois caminhos para provar. Um, acho que equivalente a esse, que ele chama, acho que de recorta, corta e recola, algo do gênero, né, que fazer substituição. Uhum. E ele usa outro... Você pode interpretar isso daqui como sendo, a gente pegou aqui um pedaço da solução que vem de S, e aqui um outro pedaço de solução que vem de S estrela, e mostrou que combinando os dois a gente encontra uma outra solução e uma contradição. Isso. E ao que eu entendi, isso que eu queria confirmar com você, não sei se você vai lembrar do Corme, senão a gente pode ver isso em outra aula. Eu acho que ele apresenta o segundo método, que é basicamente, ele diz o seguinte: prove que a sua primeira escolha gulosa é correta, e basicamente ele usa indução para outras escolhas gulosas. Esse seria um segundo método? Seria. Se a gente for voltar lá na aula de indução, a gente pode resolver esse mesmo problema aqui usando indução. Como? Para ficar bem parecido com a maneira como a gente resolvia lá, pensa que esse vetor de atividade está ordenado agora por início, tá? Pega a última atividade, coloca ela na solução, joga fora tudo que conflita com ela e resolve o resto por indução. Tá? Então, por exemplo, aqui, a que começa mais tarde é o A7. Então, eu ia adicionar o A7 na solução. Se bem que aqui não está ordenado por término. Deixa eu desenhar outra coisa lá embaixo. Peraí. Então, vamos supor alguma coisa assim. Tá? Então, vou ordenar por início. Então, esse aqui é o A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Então, eu quero resolver o problema de selecionar atividades para N atividades. O que eu vou fazer? Eu vou pegar... Tá errado, né?
Esse é o 6, esse é o 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cara na solução, que é o último. Né? Eu vou jogar fora quem conflita com ele, que é o 6 e o 5. E aí vou resolver por indução para o... Então, essa aqui é o A7, eu vou resolver por indução para o A4. E aí, a gente tem que argumentar que essa escolha é boa. Mas por que essa escolha é boa? Bom, todos esses caras aqui que eu joguei fora, eles passam por aquele mesmo ponto. Tá? Então, desses todos, eu só poderia pegar um. Qual que eu vou pegar? Eu vou pegar o que atrapalha menos para trás. Tá? O que atrapalha menos para trás é o A7, porque ele é o que começa mais à direita. Tá? E aí a gente, usando esse argumento, mostra que, então tá bom, então basta eu resolver dali para trás. Esse argumento é mais baseado na ideia de subproblema e é muito mais parecido com o que a gente fez usando o nosso paradigma de indução. Tá? No nosso paradigma de indução, se você for parar para pensar, tem muitas coisas que dá para a gente interpretar como sendo algoritmos gulosos também. Por isso que eu falei lá na primeira aula que o que é cada paradigma, essas coisas têm sobreposição, tem diferença de nomenclatura. Eu diria que, da maneira como a gente está nomeando nesse curso, essa solução seria uma solução mais... embora ela seja equivalente, é a mesma solução, só que olhando de trás para frente, essa solução está usando mais o raciocínio de indução do que o algoritmo, do que o raciocínio guloso. Tá? Faz sentido? Sim, ok. Era só para confirmar mesmo, porque eu achei isso no Corme um pouco confuso, se era, na verdade, uma mesma ideia descrita de duas formas diferentes, ou se eram realmente duas maneiras diferentes de abordagem de fazer a prova. Só queria confirmar isso. É o mesmo... são ideias diferentes de prova, mas para o mesmo algoritmo. Tá? São duas abordagens diferentes que você tem para mostrar que o algoritmo funciona. Né? Sim, perfeito. Bom, vamos encerrar a gravação. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode bater papo depois do encerramento. Até segunda-feira.